Fala pessoal, meu nome é Edson. É, Bom, se você está aqui, porque você quer saber um pouquinho aí sobre a cirurgia da uvulopalatofaringoplastia, eu fiz também a amidalectomia e a turbinectomia. Septoplastia eu não fiz, tá? Eu tenho um desvio de septo aqui, mas o médico falou que é um desvio pequeno, então eu não precisei fazer. Bom, eu vou falar um pouquinho de como que foi, por que que eu fiz, etc e tal, que eu lembrar aqui, eu quero passar para vocês aí. Espero que o que eu passe possa ajudar de alguma maneira. Vamos começar falando de como que foram esses dias aí, né? Então, eu fiz a cirurgia, vamos direto ao ponto. Eu fiz a cirurgia no dia 4 de julho, hoje é dia 21, hoje é o 17º dia, se eu não me engano, da cirurgia. Tô falando normal, tô sem dor, não tô tomando remédio nenhum, né? E na verdade a minha experiência foi um pouco diferente da que eu encontrei pela internet aí quando eu pesquisei, né? E por isso eu resolvi fazer esse vídeo, porque a maioria foram experiências terríveis, né? Então, no meu caso, foi o seguinte: eu fiz a cirurgia no dia 4. Eu saio do hospital sem dor, até aí ok, né? Porque você está ali com anestesia geral, então ela fica no corpo ali por um tempo ainda. Então eu saí sem dor nenhuma. E eu saio do hospital e eu ainda passo na farmácia com a minha esposa, eu fiquei no carro, ela comprou lá alguns remédios que eu vou falar aqui também, os que eu tomei, que certeza que ajudaram demais. E, enfim, e vou para casa. E ali começa essa recuperação, né? A recuperação, ela é chata porque ela tem a ver com o tempo. Ela é demorada, levam muitos dias, né, para que você fique legal, para que você fique bem. Então, por si só, ela é muito chata. Mas em relação à dor, eu não tive esse problema. Você vai ver na internet, aí, se fizer outras pesquisas, é, que o pessoal fala que é muito dolorido, que sofreu demais, que se tivesse que fazer de novo não faria e coisas assim. No meu caso, não foi isso. Como eu falei, eu fiz a cirurgia, saí do hospital sem nenhuma dor, passei na farmácia com a minha esposa, já compramos os remédios, inclusive eu tomei dentro do carro o primeiro remédio. A minha cirurgia foi no dia 4, ali mais ou menos 1 hora da tarde, se eu não me engano, né, e eu recebi alta no mesmo dia às 8 horas da noite, né? E é a hora que eu vou embora, passo na farmácia, compro o remédio e ali começa. Montamos um esquema de medicação ali, onde, se eu não me engano, de 4 em 4 horas eu estava tomando algum remédio, né? Como eu falei, certeza que isso ajudou demais aí, para que eu não sentisse dor, né? Então, primeiro dia tranquilo, segundo dia tranquilo, terceiro, quarto dia, gente, sim, pelo que eu pesquisei, essa cirurgia, ela normalmente a dor ela ficaria ali mais ou menos de 0 a 10, 6, né? E com picos de 9. Esse pico de 9 seria ali em torno do sexto dia, sétimo dia, que é quando começa a cicatrização, né? E aí os tecidos aqui, eu acho que é isso assim que fala, eles começam a repuxar, né? Enfim, começa a gerar casquinha, aquela coisa toda, e isso dói demais. Foi o que eu tinha pesquisado. Comigo, nada disso aconteceu. Eu não senti essa dor. Acabou que eu fiquei vivendo, esperando chegar esse dia que eu sentiria essa dor absurda, e graças a Deus essa dor não chegou, né? No quinto dia, eu estava muito fraco, né? Mas aí não tem, como eu falei, não tem a ver com dor. Em relação à dor, foi tranquilo. No quinto dia eu estava muito fraco, mas aí é alimentação, né? Porque apesar de eu não sentir dor, é uma região chata. Então você não consegue tomar muita água, você não consegue se alimentar direito, fica alimentando só ali com aquelas sopinhas, com caldinho, não sei o quê. É, E aí, mas no quinto dia, como eu estava muito fraco, eu falei, vou ter que comer alguma coisa ali, vou ter que dar uma forçadinha aqui. E aí eu comi arroz e feijão, se eu não me engano, arroz, feijão e ovo. Ovo mexido, né? Tudo amassadinho e tal, e eu consegui comer. E aí, a partir desse momento que eu comi arroz e feijão, aí eu fiquei fera, aí eu fiquei legal. E dali pra frente eu comecei a comer, então eu vi que dava, né, ainda com uma certa forcinha, eu vi que dava e eu passei a comer arroz, feijão e ovo mexido, né? E isso ajudou pra caramba também, tá? Então a minha experiência em relação à dor foi essa, gente. Eu não tive dor nenhuma, né? Dor nenhuma não, né? Mas como eu falei, de 0 a 10, o meu pico de dor, eu diria que foi 3. Então assim, foi muito sossegado, muito mesmo.
Mas volto a dizer, não tira a questão de que é uma recuperação chata, porque ela é demorada. Eu fiquei 4 dias sem falar nada. Não porque eu não conseguia falar. Eu até conseguia muito baixinho assim, né? Só que aí força a garganta e tal. Então eu preferia não falar. E a indicação é realmente que você não fale. Então fica quietinho, não fala o máximo que você puder. Né? Mesmo no quinto, sexto dia, que você já consegue falar um pouquinho mais, mesmo assim, fica quietinho, né? Se eu não me engano, foi no sétimo dia, eu acho, que eu dei uma abusada. Eu tava falando um pouquinho melhor, e aí eu falei, mas quando chegou a noite, aí começou a doer, não sei o quê, mas porque eu sei que eu abusei falando demais, né? Eu acho que foi isso, sétimo, oitavo dia, alguma coisa assim, né? Então, boquinha fechada. Outra coisa, gelo, gente. Gelo o tempo todo. Eu ficava lá no sofá, assistindo TV, não sei o quê. Gelinho, gelo aqui, gelo aqui, gelo aqui. Na farmácia vende uma bolsa térmica, eu paguei R$ 30, comprei duas. Deixava uma lá no freezer e a outra eu ia usando. Aí acabou tal, pegava outra e ia revezando assim, tá? Dormi inclinado, e eu dormi no sofá de casa. Então, eu preferia assim, ficava mais confortável ali na questão de dormir inclinado, né? Forrei bem ali, travesseiro, não sei o quê, e ajudou pra caramba também. O que mais? Em relação aos remédios, deixa eu passar para vocês aqui o que, que eu fiz, qual foi o meu esquema, né? Deixa eu pegar aqui. Ó, os remédios que eu tomei foi o Tilex, o Toragesic, o Exomedine e o Lisador. É, Tilex é um remédio que o médico me passou de 6 em 6 horas, o Toragesic de 12 em 12 horas, o Exomedine de 6 em 6 horas e o Lisador de 6 em 6 horas, tá? Então, a minha esposa até montou um esquema que ficou assim: às 6 da manhã, Exomedine. O Exomedine é um spray. Esse spray é milagroso, você compra ele, não fica sem, tá? Que ele tira a dor, ele amortece, é para comer inclusive, é top. Exomedina, então, às 6 da manhã. Aí, às 10 da manhã, o Toragizic, que é o mais forte. Aí, às 14 horas, o Tilex. Às 18 horas, o Lisador. Às 22 horas, o Toragizic. E às 2 da manhã, o Exomedine, tá? Então, se você contar as horas, você vai ver que a cada 4 horas eu estava tomando algo para dor. E aí eu acho que por isso, como foi muito remédio, eu não senti dor, tá? Essa foi a minha experiência. Nas minhas pesquisas eu vi gente falando que o médico passou de pirona, pelo amor de Deus, né? Não tem condição de você fazer uma cirurgia dessa daqui desse tamanho com o dipirona, tá? Então essa foi a minha experiência, gente. Agora, o que, que eu recomendo? Uma outra coisa que eu passei aqui, ou melhor, que eu não recomendo, né? Que você fique assistindo um monte de vídeo aqui na internet. Não faça isso. Que você fique no chat GPT. Foi um grande erro que eu cometi. Né? Quando o médico fala para mim dessa cirurgia, né? Úvulo, palato, faringoplastia, eu fui para a internet, comecei, YouTube, não sei o quê, achei vídeo da cirurgia real. Esse foi meu pior erro, assistir a cirurgia. Porque eu fiquei com essa imagem na minha cabeça do que eu iria passar. Quando, na verdade, a gente passa por aquele momento e a gente não vê e nem sente, né? Você deitou lá na mesa de cirurgia, o médico apaga você, faz o que tem que fazer, você acorda, já foi. Então, assim, eu fiquei vivendo essa imagem na minha cabeça por mais ou menos 40 dias. E aí, como eu fiquei muito preocupado, aí eu ficava procurando cada vez mais, tentando achar alguma coisa, alguém que dissesse que a cirurgia não era tão complicada assim. Que inclusive eu não encontrei. Todo mundo que fez a cirurgia falava que sofreu, que foi difícil, etc e tal. Né? Por isso que eu resolvi gravar essa minha experiência, que a minha experiência foi completamente diferente. Claro, cada um tem o corpo, cada um passa. Não é porque para mim foi tranquilo que para você aí vai ser também, né? Eu estou passando a minha experiência e o que eu fiz, eu espero que ajude você, tá? Tem também a técnica do médico, porque o meu médico falou que existem várias maneiras de fazer essa cirurgia, né? Então, de repente, a técnica é diferente, né? Tem a questão do remédio que eu falei. Pô, tem médico que passou só de pirona, não tem condição de passar por essa cirurgia só com dipirona, tá? É,
O Exomedine que eu falei, que é o sprayzinho, apesar de ter esse esquema, eu já vi que em algumas situações você pode usar até de 4 em 4 horas. Né? Então aí você pode montar. No meu caso, eu usei a cada 6 horas ele, né? Mas você pode montar um esquema aí. De repente, antes de comer, antes do almoço, da janta, você espirra um pouquinho ali, que vai dar aquela amortecida legal, aí você come, que é uma beleza, né? Não sente dor e tal. É, Bom, eu acho que é isso. Gente, não fique pesquisando, já assistiu esse vídeo aqui, ok? Já te passei os remédios que eu tomei, a minha experiência. Não fica vivendo isso. Se você for uma pessoa ansiosa, só vai piorar a situação, tá? No meu caso, como eu pesquisei demais e eu sou sim ansioso, aí começa a pensar um monte de bobagem. Eu já achei que eu fosse morrer, porque vai chegando próximo da cirurgia e a minha cirurgia ainda atrasou. Estava marcada para as 10 da manhã. Como eu falei já, eu fui fazer 1 da tarde, quer dizer, são 3 horas aí de atraso, né? E eu fiquei na sala lá esperando já com como é que chama? O aventalzinho da cirurgia, né? E, nossa senhora, que terrível que foram essas 3 horas eu esperando ali, justamente pela minha ansiedade. É isso, você começa a rezar, você acha que você vai morrer. E não tem nada disso, foi super tranquilo. Como eu falei, o médico te apagou ali, fez o que tinha que fazer, acordou, ok, vai para a sala de recuperação, depois para o quarto, e é isso. E aí é viver dia a dia, né? Ter paciência, né? Uma outra coisa importante, gente, é água. Tomem água. Eu fiquei só bicando a aguinha, bicando, bicando. Eu sei que é difícil, eu sei que vai ser difícil, mas vai bicando a aguinha ali, e toma bastante água. Por quê? Eu fiquei 5 dias sem conseguir fazer o número 2 ali. Rapaz, depois foi difícil. Eu tive que tomar laxante, foi uma dor do caramba. Eu cheguei a chamar meu médico e falei, doutor, eu vou pro hospital porque não tá dando certo não. E ele falou, não, calma, calma, toma o laxante aí que vai resolver. E aí acabou dando certo. Consegui fazer o número 2 aí depois desses 5 dias. Acho que depois de 6 dias, se não me engano, 6 ou 7 dias. Olha só, foi bem difícil. Então, tomem água, tá? Tomem água. E depois vocês vão desmamando também o remédio, tá? Quando vocês verem que tá ficando legal, vai desmamando. Outra coisa importante, né? É que o pessoal pergunta: resolveu? Parou de roncar? Que no meu caso eu fiz por conta de ronco, né? E a apneia também, que eu tinha uma apneia de 5,6 ali, 5,9, algo assim. Ainda não, né? Mas por quê? Ainda está muito recente, querendo ou não, lá dentro ainda inchado, um pouco inchado e tal. Nariz entupido, tem que lavar o nariz com soro. Lavar o nariz com soro é lavar de verdade, tá? Uma garrafinha, você tem uma garrafinha mole que você comprar na farmácia, você aperta mesmo, sai um montão de soro, entra um montão de soro e sai pelo outro aqui, né? E isso é lavar o nariz, não é pegar uma seringuinha e ficar jogando ali. Isso não lava, tá? Esquece. É, isso é lavar o nariz de verdade, beleza? Que mais? Eu acho que é isso. Acho que eu passei tudo aqui que eu precisava passar. Espero que ajude vocês aí de alguma maneira, tá bom? Se ficar alguma dúvida, quiserem escrever nos comentários aí, eu respondo na medida do possível, beleza? Sem nenhum problema. Deixa eu mostrar para vocês, tentar mostrar um pouquinho de como que ficou aqui, ó. Bom, acho que deu para ver um pouquinho no fundo a minha úvula, né? O sininho ali que o médico corta, aí lá dentro lá tirou as amígdalas, né? Aí em cima também abre o palato ali, né? E enfim, costura e tal. Então é isso. Tem ponto ainda, eu sinto a linhazinha do ponto na garganta aqui e tal. Mas dor zero, nenhuma dor, tô comendo de tudo já. Enfim, hoje é terça-feira, domingo teve churrasco em casa, comi na boa, sem nenhum problema. Beleza, pessoal? Valeu, espero ter ajudado vocês aí. E é isso. Qualquer dúvida é só mandar nos comentários. Valeu!